Bom dia, irmãos. Hoje eu que estou encarregada de trazer uma aula aqui para os irmãos. O pastor comentou na semana passada que as aulas de teologia bíblica iria dar pausa por conta do feriado. Ele pediu para estar trazendo um tema à parte aqui para a igreja e quero compartilhar com vocês esse tema de culto no lar. Vocês nos acompanham pela internet. Deus abençoe vocês. Que seja um momento edificante para cada um de nós. Vamos orar para iniciar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos por este momento. Pedimos, Senhor Deus, a tua direção, que o Senhor Deus possa dar o entendimento, Pai, em nossos corações sobre os preceitos da tua palavra, sobre, Senhor Deus, as coisas que o Senhor já nos revelou, e espera que nós possamos, Senhor Deus, nos esmerar nelas e entender, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, guiando esse estudo, e que seja tudo para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos falar sobre esse tema aqui. Eu não lembro de ter visto aqui na igreja nós falarmos sobre culto no lar. Eu lembro de termos falado sobre a educação, sobre criação de filhos, sobre diversos assuntos. E eu acredito que esse é um tema que será edificante para nós, como famílias, como igreja, e vermos qual é a importância disso para o crescimento saudável da igreja. Porque muitas vezes nós vemos hoje igrejas desejando ter o crescimento e acaba sendo mais um crescimento inflado do que um crescimento de fato sólido. E o culto no lar, ele é uma ferramenta fundamental para as nossas vidas, as nossas famílias, para que nós possamos crescer nesse entendimento, crescer na nossa fé e vermos os princípios e as bases que a Escritura nos traz. Hoje a gente vai estar falando nesses seguintes pontos, nas bases teológicas que o culto no lar prescreve na palavra, as histórias que nós vemos na Bíblia, que nós vemos consequências boas ou ruins pelo caminhar, né? Vamos ver o dever, onde a palavra nos ensina e instrui para que isso seja feito em nossas casas, modos de implantação, dicas para os irmãos que são fundamentais e boas para que vocês possam implantar isso, aplicar esse ensinamento e as coisas no seu lar, no dia a dia. Alguns tipos de objeções que as pessoas acabam trazendo por falar, eu não consigo fazer o culto no lar por motivo X. Mas nós vamos ver, junto à palavra, a resposta dessas objeções e o principal, a motivação, o resultado que toda essa aplicação pode trazer à nossa família, o quanto isso auxilia na criação dos filhos, ao crescimento do casal, ao crescimento da igreja e fortalecimento na fé. Tem uma frase a gente vai estar falando das bases teológicas, e a gente vai abrir aqui alguns textos. O pastor Joel Bick, ele traz a seguinte frase aqui: conforme as coisas são em casa, assim o serão na igreja e na nação. O culto doméstico é o fator que determina como as coisas andam no lar. Então, ele determina diversas coisas, como é o andamento, o relacionamento entre pai e filhos. E claro que ele não é o fator determinante de tudo, porque ele não substitui outras obrigações que cada um tem no seu lar. Ele não é porque você faz isso que você deixa de fazer as outras coisas. Nós temos diversos papéis para cumprirmos e, claro que também o exemplo é uma das principais chaves disso tudo. Vamos ver aí alguns exemplos pela palavra, alguns exemplos falhos, não só em relação ao culto doméstico, mas a forma como os filhos foram criados, como a família foi estruturada. E aí, a primeira história é lá em 1 Samuel 3, do 11 ao 13. Vou pedir para o William, você que já está com a voz aquecida já, ler para a gente 1 Samuel, capítulo 3, do 11 ao 13.
Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Agora pula para o capítulo 4, verso 10 e 11. Vamos acompanhar. Então, pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Amém. Aqui nós vemos uma história bastante conhecida, né, dos filhos de Eli. E conforme Deus o avisou, né, que iria castigá-lo, iria castigar Israel, pela forma como ele conduzia a sua casa, pela forma como ele ensinava aos seus filhos o quão eles eram maus. E aqui vemos uma consequência grave que aconteceu em Israel, porque além de Deus castigar a casa de Eli, ele castigou a Israel. Ele castigou fazendo o quê? Ele fez com que eles fossem derrotados e a arca de Deus fosse levada embora. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos diversas histórias onde Deus ele levanta homens para representar. Tinha uma representatividade. Eli, por exemplo, ele era um sacerdote, mas também juiz. A Bíblia vai falar que ele julgou ao povo, julgou aos israelitas durante um tempo. E aqui, ele, por ter um papel tão fundamental, ele deixou de simplesmente aplicar aquilo que ele fazia com os outros de fora dentro da sua própria casa. E nós vemos que o resultado disso foi a derrota de Israel, a arca sendo levada e a queda que houve na casa de Eli. E aí também, seguindo no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, de 1 a 3, vou pedir para o nosso irmão Jesus ler para a gente, do versículo 1 ao 3. Primeira Samuel 8, de 1 a 3. 8, 1 a 3. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andavam nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Amém. Agora pula para o capítulo 12, de verso de 1 a 4. Vamos acompanhar. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós. Quanto a mim, já sou velho e encarnecido, e meus filhos estão convosco. Eu tenho andado adiante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei a boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de
quem tenho recebido peita, para encobrir com ela os meus olhos, e eu vou-lo restituirei. Responderam eles: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Amém. Então aqui nós vemos Samuel, aqui no capítulo 12 ele está anunciando a entrega no ministério dele. E aí ele começa a discursar, começa a falar que tudo que ele fez por Israel, em nada ele roubou Israel, em nada ele fez algo pela sua própria concepção de justiça, ele não oprimiu ao povo, diferente dos antigos líderes que eles haviam se sujeitado. E aí o povo até responde: de fato, em nada nos defraudaste. Então vemos que Samuel fez muito bem o trabalho dele como profeta. Mas aqui no primeiro versículo do capítulo 8, vai dizer que Samuel, ele constituiu seus filhos como juízes. E normalmente quem constituía juízes em Israel era Deus. E Samuel, ele cometeu um ato totalmente contrário à ordem e o fator principal ali. E o povo recusou a indicação dele e dos filhos. Já se vê que o nepotismo não é algo novo, né? Naquela época já começou a ter esses indícios. E o povo recusou o levantamento dos filhos de Samuel porque eles eram maus, semelhante aos filhos de Eli. Então vemos que também Samuel fez muito bem o seu papel fora, o seu papel como profeta, como juiz, mas a falha dele em ensinar os seus filhos, ensinar a sua família ali o caminho do Senhor. E a consequência disso também foi a queda da teocracia em Israel, porque em Israel naquele momento eram levantados juízes e Deus governava o povo. E aí, conforme o povo não quis que os filhos de Samuel seguissem por serem maus, eles pedem a Samuel um rei, porque, de fato, não havia um outro juiz após ele, Deus não havia levantado. E ele constituiu os filhos dele nisso, e a queda foi a teocracia. E essa queda, ela nasceu na casa de Samuel, na sua própria casa, pelo fato dele não ter instruído e seguido os ensinamentos do Senhor. E um último exemplo negativo, né, de falho, vamos ver um pouco da história do rei Ezequias. Ezequias foi um rei da descendência de Davi, né, um rei que estava na genealogia de Cristo. Ele é muito conhecido pela história de que ele ficou doente, né, e aí ele orou a Deus e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. É muito conhecido na história que ele orou e o anjo do Senhor desceu e destruiu o exército inimigo. Então a história dele é bastante lembrada por esses pontos. Mas os pontos principais que nós podemos destacar, vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 20, no verso 1. Segunda Reis, capítulo 20, verso 1. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, essa ordem que Isaías traz ao rei, se a gente continuar a leitura, vamos ver que ele deu essa ordem e foi embora. E ali Ezequias começou a orar, e aí Deus manda Isaías voltar e falar para ele: não, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E a palavra-chave nessa ordem que Isaías dá põe em ordem a tua casa. Se nós formos olhar o período que Ezequias governou, a Bíblia vai falar que ele morreu aos 54 anos. E após esse fato, ele viveu mais 15 anos. Então,
Se ele morreu aos 54 e viveu mais 15, então aqui ele tinha 39 anos de idade, né? Ele tinha essa úlcera, essa doença, e Deus dá essa ordem através do profeta para ele colocar em ordem a sua casa. E nós vemos em seguida que o filho dele, Manassés, ele começou a governar aos 12 anos de idade. Então, antes do filho dele nascer, Deus já tinha dado a ordem a ele para colocar ordem na sua casa, para ensinar. Mas a Bíblia nos mostra que o rei Ezequias, ele fez o que era bom perante o Senhor. Ele derrubou os altares que haviam construído em Israel para eliminar todo tipo de idolatria. E o filho dele, logo que ascende ao reino, ele reconstrói esses altares. E a Bíblia fala que ele fez mal perante o que era o Senhor. A Bíblia vai relatar que Manassés foi um dos piores reis que Israel já teve. Era chamado de um rei feiticeiro. Ele chegou até oferecer filhos dele em sacrifício. Ele fez totalmente contrário ao que a palavra tinha. E o pai de Ezequias também era um rei mau, era o rei Acás, que também fez mal perante o Senhor. Então nós vemos ao longo da história diversos reis que faziam que era bom, que era mal o seu filho, bom o outro, mal que era o seu filho, e vemos sucessivamente a história se repetindo, tanto não só no livro de Reis, como em toda a Escritura. O quanto o povo de Deus acabava falhando na questão do passar o bastão adiante para as próximas gerações. E no versículo 19, no capítulo 20, Ezequias, até chegar ao versículo 19, chegam visitantes da Babilônia e Ezequias apresenta todos os tesouros do reino. E aí, por conta disso, Isaías profetiza que o reino ia cair por conta dessa displicência do próprio Ezequias. Que o reino ia cair, os filhos dele seriam levados como escravos para uma terra longínqua. Ele profetiza o Império Babilônico derrubando Jerusalém. E qual foi o sentimento de Ezequias? Ele disse a Ezequias: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, parafraseando, ele pensou, ele não disse, mas pensou, não vai acontecer comigo, eu não vou passar por esse sofrimento de ser levado como cativo, não é um problema meu, não vou ser castigado por isso diretamente, as futuras gerações que se virem com isso, porque não é problema meu. E isso é um pensamento que muitas vezes a gente tem, às vezes inconscientemente, em não cumprir muitas vezes as nossas obrigações e acharmos que tudo bem, a vida passa, as coisas passam, e desde que haja paz e coisas boas nos meus dias é porque Deus está abençoando. E nós vemos o resultado disso, né? Lá no capítulo 21, Manassés governou Israel por 55 anos, ele fez mal que era perante o Senhor. E em seguida disso, Israel caiu e foi levado para a Babilônia. Então nós vemos que a consequência das coisas que Ezequias fez levou à queda do reino de Israel. E essa queda nasceu na casa dele, quando lá no início Deus tinha dado a ordem para ele colocar ordem em sua casa, para ele ensinar, e ele não seguiu isso. Então nós vemos que nessas 3 histórias, de forma breve, qual é a importância do direcionarmos as nossas famílias, as nossas casas, e nós veremos o quão o culto familiar, o quão o culto, o ensinamento em casa, ele é fundamental para isso. E aí temos bons exemplos aí de Timóteo e sua família. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 e 5. Segunda Timóteo 1, 4 e 5. Diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mão Eunice, e estou certo de que também em ti. E aí vamos lá no capítulo 3 agora, no verso 14 a 17. 3, 14 a 17 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui nós vemos Timóteo sendo criado e instruído na palavra desde a sua infância. E Paulo destacando esse ponto, porque a criação dele com base na Bíblia era fundamental para isso. Leva o microfone ali. Tem uma pergunta? Às vezes a gente acha que pelo fato de a família estar na igreja está tudo certo, e não é bem assim, né? Aí dentro da igreja consegue cargos, consegue titulações, consegue fazer coisas, mas dentro de casa não existe aquela extensão. E assim, do básico, desde as coisas que estão assistindo, a forma como resolve os problemas, não coloca Deus ali. E às vezes a própria criança, ela não vê aquilo, eu só vou na igreja. E é aquilo, porque ela vê aquilo reflexo na vida dos pais. E, às vezes, na cabeça dos pais, você fala assim, né? Tipo, eu tenho que guiar o meu filho, levar, e depois ele que resolve com Deus, porque a salvação é individual. Só que nós, como pais, temos essa responsabilidade. A salvação é individual, tudo bem. Só que até que ponto você, dentro da sua casa, no seu dia a dia, você fez com que seu filho amasse a Deus? Sim, isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa no culto, na igreja, aqui, né? Mas o nosso lar, ele é a base para isso tudo, né? Vamos ver agora o que a palavra fala sobre o porquê que devemos cultuar a Deus em nossos lares e não somente na igreja, né? Quando o culto doméstico sendo um dever. Então, nós vemos primeiro, lá em Gênesis 18, diz assim: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Então, aqui, antes da lei existir, Deus já tinha dado essa ordem já a Abraão, falando que ele tinha que ordenar a seus filhos sua casa e toda a descendência ali, para que a palavra do Senhor fosse viva e eles a praticassem, guardassem e a praticassem essa justiça. E depois que o povo entra na Terra Prometida, né, Josué convoca os líderes das famílias, vai falar que são os anciões, e ele dá uma série de instruções a eles. E aí, ele fala no versículo 14, lá no capítulo 24 de Josué: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui ele traz a ordem aos líderes de Israel. E aqui quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a palavra servir aqui, ela também é utilizada, é um sinônimo para adoração e cultuar. Então, quando ele diz que a casa dele servirá ao Senhor, em contrapartida a todas as outras coisas que o povo havia andado, de adoração, de idolatria, tanto que ele vai até descrever que Abraão e sua família era idólatra, e Deus os tirou ali da idolatria.
e ele diz que eu e a casa dele servia ao Senhor. Então, desde o Antigo Testamento já havia o porquê que as famílias deveriam servir ao Senhor. E se nós vermos na história, toda a geração que estava cativa no Egito morreu no deserto. Somente Josué e Caleb foram para a terra prometida daquela geração. A geração que entrou na terra prometida foi toda nascida no deserto. Eles serviram ao Senhor. E se nós formos ver a geração seguinte, já chegou a cair já. E aí Deus levanta os juízes e nós vemos lá, conforme a gente até viu nos grupos de estudo, nos lares, do ciclo de que fez fulano que era mal perante o Senhor, e aí Deus levanta um juiz, e entregava as pessoas na mão dos inimigos. E nós vemos que, pela falha do passar à frente o ensinamento, de ter esse esmero, essa vontade de cultuar a Deus dentro de casa, e a falta disso, de coração, né? Porque muitos deles acabavam fazendo só de uma forma ritualística e não de uma forma com o coração voltado a Deus. E aí, a gente vai partir de 3 pontos que o Senhor, olhando pela palavra, normalmente nos ordena no seu momento de culto. E aqui, a primeira delas, vamos abrir lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, que é pela instrução diária na palavra de Deus. Agora, vamos ver. Eli, você lê para a gente? Deuteronômio 6, versos 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém. Então aqui a questão do inculcar a palavra de Deus aos filhos. Assentado em casa e andando, ao deitar e levantar. Aqui Deus traz o ensinamento de que a todo momento é momento de ensinarmos, instruirmos os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família na palavra do Senhor. Então, a instrução da palavra é um ponto fundamental. O segundo ponto é a oração. E aqui até Thomas Brooks ele fala uma frase, que uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 10, versículo 25. Pedir para Juliana ler aqui. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Jeremias 10, 25? Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Então aqui é um lamento, né, sobre as nações que não conhecem e não invocam o nome do Senhor. Então, o quão terrível é não termos oração em nossos momentos de culto doméstico, de estudo e instrução. O quão é importante orarmos e ensinarmos sobre a oração e a importância dela. E também, não menos importante, com louvores e canções diárias. Vamos abrir lá em Salmos 118, verso 15. Cacá, você lê aí para a gente? Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. À destra do Senhor, há proezas. Então, aqui, na tenda dos justos, a voz de júbilo e salvação. O pleno louvor a Deus. Então,
não somente aqui, quando lemos os livros de Salmos, em diversas partes, vai falar do quão é importante e necessário que louvemos a Deus. Então, basicamente, o culto em casa é o culto que está aqui. Oração, palavra e louvor. Fernando, dúvida? Colocação. Eu falando assim, principalmente em Timóteo, quando ele fala sobre recordação, fingimento, habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice, estou certo de que também em ti. Aí eu lembrei um pouco do meu avô. Meu avô foi presbítero da igreja há muitos anos, e ele tinha um costume muito grande de, quando a gente ia almoçar, ele, antes de fazer uma oração, a gente sentava, netos, filhos, a gente orava, e ele sempre tinha uma frase que ele sempre falava da Bíblia, que era: e verás os seus filhos de geração em geração. Ele sempre falava isso. Até na morte dele, num aniversário que a gente teve, ele falou isso. E isso marcava muito. Eu tinha uma marcação muito grande do meu avô sobre a autoridade que ele tinha, até na vestimenta dele, ele usava terno, aí eu achava aquilo bem, assim, era moleque, o meu avô, terno, tudo, nossa, que legal. E aí você está falando sobre oração diária e tal, e uma prática, por conta do dia a dia, né, nosso, né, da correria, às vezes a gente chega do serviço, já liga a televisão, já vai na rede social, celular e tudo, aquela coisa. E uma prática que eu estou tentando fazer, que é muito difícil, é desligar tudo. Tudo assim, televisão, antes da janta, a Evelyn prepara a janta, a gente prepara a janta, a gente senta na mesa. Eu estou tentando pegar esse costume de sentar na mesa, fazer uma oração, e como é difícil muitas vezes, porque eu cansar, você senta no sofá, você fica lá no sofá, e lá fica. Até a TV ficar com tela azul, acabou a programação. E a gente está tentando fazer essa prática, nossa, é uma coisa muito edificante mesmo. Edifica mas aí que o desafio aumenta e a obrigação também. Não só o desafio. Então, como o Fernando falou, você vê os reflexos disso. A gente vai ver ainda mais de quanto isso marca a vida das pessoas e até a sua própria vida, porque são momentos que você lembro daquele dia que meu pai falou, orou daquela forma, ou o meu irmão trouxe aquela palavra, a minha mãe falou aquilo. Então, nós vemos o quão isso fortalece a vida e a caminhada cristã. E aí, vamos ver aqui sobre a implantação do culto doméstico. Aqui uma frase que ele traz, o Joel Bick fala que Deus requer que o adoremos não apenas em particular, como indivíduos, mas também publicamente, como membros do corpo da aliança e da comunidade, e também socialmente como famílias. O Senhor Jesus é digno dessa adoração, e a palavra de Deus ordena isso, e nossa consciência afirma que esse é o nosso dever. Então, a nossa consciência fala disso. Se a gente for ver, é muito pouco cultuarmos a Deus apenas aos domingos, uma vez na semana, e os outros 6 dias demais, sem nem invocar, louvar, estudar na palavra do Senhor em família. É pouquíssimo isso, comparado ao tamanho de coisa, o tanto de coisa que Deus deu a cada um de nós e faz por nós diariamente. Então, é algo fundamental para a caminhada cristã, a questão do culto doméstico. E, infelizmente, no Brasil, dificilmente há esse hábito, porque as igrejas em si nunca foram tão incisivas quanto a isso. Nós vemos que essa questão da implantação, o culto doméstico era uma forma comum aos puritanos, mas algumas denominações muitas vezes não seguiam isso. E nós vemos hoje exemplos de países o qual o evangelho tem enfraquecido por conta das gerações atuais não terem firmamento, não ter solidez na fé deles. Então, continuando, vamos ver aí alguns passos da implantação do culto. Juliana? Mas o pessoal que está assistindo, às vezes... É interessante o que está falando, que nem ele falou, o Fernando, porque é questão, assim, querendo ou não, de hábitos, né, colocado no dia a dia.
E assim, eu sempre começava e não ia, começava e não ia. E aí eu fui numa palestra, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu falei assim, nossa, mas meus filhos já estão grandes. E se você for ver a luz da palavra, você tem que nem você, tem a pequenininha. E eu vejo que vocês, eu acho lindo, que coloca os louvores, que explica da palavra, tudo. Eu falo, nossa, mas eu nasci na igreja e não consigo fazer isso diariamente. Eu faço, paro, faço e paro. E aí foi interessante que aí colocou lá 1 João 2,17. Esqueça o que passou e avance para o alvo, que é Cristo. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre. E aí eu vi que Deus é capaz de mudar mesmo, e que mesmo eu tentando, fazendo o culto, tudo, Deus era capaz de renovar isso, e foi daí que eu comecei o hábito no dia a dia. Então, não é quem está... É um ótimo testemunho. É um desafio, irmãos, porque dificilmente a gente consegue quebrar rotinas, né? É uma coisa muito difícil a gente quebrar rotinas. Mas uma coisa que a palavra nos faz muito bem é sempre desafiar as coisas contrárias à nossa natureza, né? Então, é difícil encaixar na minha rotina. Vamos ver aí formas. Então, vamos nos preparar para o culto doméstico. Então, 3 coisas que nós devemos planejar. O que, onde e quando do culto doméstico, né? Então, vamos ver aí, começando com o que. O que teria o culto doméstico? Então, a primeira coisa que a gente vai dar ênfase é na instrução da palavra. Oração e cânticos. Essas são as 3 coisas. A gente vai ver questões de instruções na palavra. Que eu trouxe algumas dicas para os irmãos de formas de preparar estudos para a família, estudos uns com os outros, com irmãos, de forma que os ajudem, né? Uma primeira dica é sobre Bíblias de estudo. E aí tem 3 Bíblias bastante conhecidas aqui por vocês. A Bíblia de Estudo da Herança Reformada, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada e a de Genebra. São Bíblias fantásticas. Por exemplo, a da Herança Reformada, a cada capítulo da Bíblia, no rodapé tem uma devocional para você aplicar para a sua família aquele capítulo. Ela é muito importante. Da Fé e ela, as 2 Bíblias parece que uma complementa a outra em estudos. Se você tiver condições, adquiram. Mas também há diversos portais da internet com estudos devocionais. Hoje nós temos um acervo enorme de coisas na internet ao nosso dispor, né? Se a gente deixar de olhar um pouquinho o Instagram, o Facebook, o YouTube, procurar coisas realmente com conteúdo, nós conseguimos achar. Então, não somente Bíblias de estudo, mas temos livros, por exemplo, tem um livro de estudo, estudos nos Evangelhos, do J.C. Riley, que ele traz estudos de perícope por perícope nos Evangelhos. São 4 livros, eles são gratuitos para quem assina o Kindle, a assinatura do Kindle, mas também não são tão caros assim. E tem, por exemplo, Peregrino, que também traz histórias que você pode extrair aplicações para a vida ali da sua família, aplicações práticas, ou outros livros que tenham bases cristãs que você pode trazer, livros de devocionais. Eu trouxe aquele, por exemplo, que a gente até gravava os áudios deles no ano retrasado para a igreja. Temos os áudios da igreja, que inclusive eu estou lá, às vezes eu esqueço, perdão, irmãos, esqueço de mandar o áudio de quinta-feira, mas temos lá também os áudios, temos diversas ferramentas que podemos utilizar delas para poder trazer isso e aplicá-la isso à nossa casa no dia a dia. E aí, além desses livros, podem ser utilizados também livros infantis para quem tem filhos menores, que às vezes a ilustração fica mais prática de trazer o ensinamento. Tem diversos livros também infantis que ajudam a ensinar histórias e princípios, né? Além de histórias, temos que ensinar as doutrinas, os princípios que aquela história tem a passar. E esses livros infantis, eles são muito ricos nisso, quando temos o conhecimento, conhecemos bem a história. E aí, além de ter isso, onde, né? Não vamos fazer o culto doméstico com a TV ligada no meio da sala, ou na parte externa da casa, onde a cada 5 minutos passa um avião fazendo barulho, ou
na parte externa também que o vizinho daqui a pouco liga um som alto. Então, tenhamos um lugar próprio na casa que a gente consiga nos concentrar para isso, né? Para ter aquele momento. Um mínimo de distração, aparelhos desligados, né? Todo mundo com o celular desligado, sem deixar com que essas coisas possam influenciar ou distraí-los. E quando a Bíblia ela não traz uma ordem específica de um horário correto, não é igual os muçulmanos que têm os horários deles de se ajoelhar lá no tapete e adorar. Nós não temos um horário específico, mas desde que seja diário. Então, tem gente que às vezes é melhor fazer de manhã cedo, antes de ir trabalhar ou para a escola, ou à noite quando retornar, ou quem tem a flexibilidade de fazer durante a tarde. Então, não tem um horário específico, mas tenha um horário. O importante é você fixar um horário para que todas as outras coisas, os seus compromissos, se adequem a esse horário. Por exemplo, vou começar a academia. Eu consigo fazer academia quando eu chegar do trabalho. Se o fazer academia for atrapalhar o seu culto doméstico depois disso, porque você estará cansado ou o que for, faça o culto doméstico antes disso. Deixe com que as outras coisas que você tem para fazer sejam acessórias a ele. Não deixe com que ele fique para o momento que der tempo eu faço. Porque isso é o primeiro passo para a gente deixar de fazer e pular os dias, ficar dias sem fazer. E isso acaba fazendo com que a gente possa acostumar. E, resumindo, não tem horário certo nem errado, mas tem um horário e ele deve ser feito. E aí, vocês podem perguntar, quanto tempo dura um culto doméstico, né? Você não precisa fazer um culto igual a gente tem aqui de domingo, de ter o prelúdio, um momento de oração, louvor, ter todas essas divisões, porque realmente muitas vezes o horário nos sufoca. E o livro aqui em questão, no final eu vou indicar para os irmãos, para quem tiver interesse de ler, ele traz primeiramente um tempo de 25 minutos do seu dia. É um tempo ideal para muitas coisas. E aqui ele traz 2 principais pontos. Um, que o culto seja breve e que que haja uma persistência nele. E aí, no exemplo de culto doméstico, ele traz aqui que o culto doméstico seja curto, agradável, simples, terno e celestial. Richard Cecil cita. E aí, um exemplo de culto de 25 minutos. Pode ser dividido da seguinte forma: 10 minutos para a leitura da Escritura e ensino. Ali você aplica uma leitura com a sua família, uma devocional, algo que traga um entendimento, um ensinamento. 5 minutos de uma leitura, ou de um livro edificante, de uma devocional também, ou uma discussão de algum assunto que seja importante à luz da Bíblia, né? Por exemplo, eu lembro no passado que teve aquele fato lá que o Will Smith deu um tapa na cara do Chris, né? E aí a gente pode pegar isso e falar, lembra daquilo que aconteceu, filho? Lembra daquilo que aconteceu? O que a Bíblia nos ensina sobre a ira, sobre virar a outra face, diversos ensinamentos. Então, há diversas coisas que você pode usar e aplicar no dia a dia, no ensinamento e para a vida cristã. E aí ele traz também 5 minutos de cânticos. Vocês têm N possibilidades de músicas, Spotify, YouTube, Deezer. Para quem sabe tocar instrumento, tem instrumentos também para vocês tocarem, cantarem. Então, são métodos eficazes para isso. E 5 minutos de oração. E aí você pode dividir essa oração para cada pessoa ficar responsável pela oração um dia na semana. Motivos de oração. Você pode fazer um quadro de oração e falar, toda segunda a gente vai orar por fulano, toda terça a gente vai orar por isso, para que não sejam orações repetidas ao longo de todos os dias. Então, são formas de se aplicar isso no culto doméstico. E a questão da persistência, porque é muito mais fácil a gente não fazer o culto doméstico. É muito mais prático, né? Mas a gente tem que se lembrar da própria passagem lá que Ezequias pensa. Nos meus dias não haverá esse problema. Haverá paz nos meus dias. Nós não podemos
simplesmente por estarmos bem, não nos preocuparmos com os nossos filhos, os nossos familiares, de quão importante é isso. E é melhor ter 20 minutos, né? Ele vai falar que é melhor ter 20 minutos de culto doméstico a cada dia do que tentar fazê-lo em períodos prolongados, como, por exemplo, gastar 45 minutos na segunda e pular a terça. E aí, James Alexander ele fala que o maná que cai todos os dias à porta da nossa tenda e mantém nossas almas vivas. Então, não vale fazer, eu vou fazer um culto de 2 horas na segunda e eu passo a semana inteira sem fazer. A Bíblia nos ensina que o estudo, o meditar na palavra de Deus é de dia e de noite, né? O nos entregarmos a palavra dele não é um acessório na nossa vida, é a base dela. Então, que a gente possa ter isso em mente. E, além disso, não usar de desculpas, que ele vai falar, se você perdeu a paciência com o filho meia hora antes, não diga, seria uma hipocrisia eu liderar o culto doméstico, por isso não teremos hoje à noite. Então, você não precisa fugir de Deus nessas horas, em vez disso, você deve se voltar para Ele como publicano arrependido. Comece o culto confessando e pedindo perdão, para que seja testemunho vivo e mostre que, mesmo você num papel de liderança, em suas casas, você também é suscetível ao erro, e mostre de exemplo que você pode ser falho e melhorar. Então, não use desculpas que, não estou me sentindo bem porque eu briguei com o chefe, que eu xinguei fulano. É o momento de você se confessar, pedir perdão e demonstrar o testemunho vivo disso. O Luiz Fábio tem... Levantou a mão. Em se tratando de bons exemplos, como o nosso irmão Fernando disse a respeito do avô, eu gostaria também de dar um exemplo de uma outra pessoa. Por exemplo, a minha sogra, ela não é cristã, ela não é protestante, ela é católica, e ela participa assiduamente das missas, trabalha na igreja, é dizimista. Interessante. Raridade, né? E ela... todos os dias ela faz devocional. Ela pega aquela revistinha Palavra para Hoje, que é trimestral, ela faz questão de ganhar uma daquela, e juntamente com a Bíblia dela, ela faz devocional. Quando a gente vai na casa dela, por exemplo, às vezes eu saio com ela para fazer compras, né, por causa da debilidade física dela e tal, ou almoço, ou a gente vai de manhã, ela fala assim, nós não fizemos a nossa devocional hoje. Aí ela fala assim, eu quero que vocês façam a devocional. Aí a gente fala alguma coisa da parte da Palavra de Deus, lê a revista Palavra para Hoje, ou utiliza uma outra metodologia, mas ela faz questão que haja devocional. Isso daí é um exemplo prático de... Exatamente. E ela faz sozinha, de rotina mesmo. E ela faz sozinha, todos os dias, ela faz sozinha. Ela pega a Bíblia, a Palavra para Hoje, e ela faz o momento devocional dela, logo de manhã. Ou quando nós vamos lá, ela nos convida, nós não fizemos a devocional hoje, vamos fazer a nossa devocional. É verdade. Isso se torna como um respirar para a pessoa, né? A gente chega um momento que isso deve ser um respirar para a gente, tão normal quanto. E aí, sobre o desenrolar do culto doméstico, o livro ele nos traz diversos pontos que a gente pode explorar. Referente à leitura do texto. Pessoal, esse material eu vou disponibilizar depois para todo mundo, tá? Para quem quiser textos, dicas, ele traz bastante coisa para vocês até quiserem utilizar como base, eu vou disponibilizar para todos. E aqui o primeiro tem um plano de leitura, que pode ser um tema específico, seja um livro de estudo ou um livro bíblico em questão. Pode até considerar ocasiões especiais, como aniversários, aprovações escolares, sucesso no trabalho, dificuldade, saúde, feriado, para abranger o tema. Você pode utilizar N fatores, N coisas para poder trazer isso sempre à luz da Escritura à família. Aí aqui traz o desafio de envolver a família, desafiar a decorar versículos,
estimular a ler as passagens. Hoje, vindo até para a EBD, Denise viu lá um versículo na moto do irmão dela, falou, aquele versículo lá, e ela falou, não, vamos começar já a ficar repetindo ele para já entrar de forma indireta já na cabeça da Helena já. Então, desafie a você mesmo até decorar versículos. Confesso que isso é uma deficiência minha até, eu dificilmente consigo decorar letra de música, versículo, mas eu sei que está lá, eu sei que está ali, mas é um exercício bastante interessante. Estimule a ler as passagens e questionar até quanto aos textos. Pode ser que seja contexto histórico, aplicações, isso é muito importante. Proponha perguntas e traga essas respostas para alimentar a fé. E também incentive sempre a leitura e estudo da Bíblia. Além do culto doméstico, temos que buscar incentivar a nossa família a estudar individualmente a palavra, ter os seus entendimentos, buscar as coisas. Nós temos que sempre estar puxando a mão e incentivando para isso. E aí a leitura do texto traz pontos bastante importantes para sermos francos em relação ao sentido do texto, não sermos totalmente alegóricos em muitas coisas, temos que ter a fidelidade, né? Sejamos puros na doutrina que a gente vai estar ensinando. Um ponto também muito importante, relevante na aplicação, porque um sermão expositivo, ele é expositivo pelo fato de haver uma aplicação, né? Eu e o Salvador estamos fazendo o curso lá e o professor fala bem isso, a aplicação é algo fundamental. A gente tem que extrair formas de usar aquilo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, senão não faz sentido nenhum, se não utilizarmos daquilo. Sermos carinhosos em nossos modos, principalmente quando a criança fica gritando, ficar fazendo bagunça, que isso não venha te levar à ira, mas ser carinhoso e saber falar, saber conduzir um momento, e, ao mesmo tempo disso tudo, exigir a atenção de todos, que isso seja pressuposto para todos estarem atentos àquilo que você tem para ensinar. E aí, para a oração, né, vai falar que é bom ser breve, pelo fato usando o exemplo dos 25 minutos. Às vezes a pessoa começa a orar e só a abertura da oração demora 10 minutos. Ó, Deus de Abraão, Deus de nossos ancestrais, Aí já foi 10 minutos já, a criança até dormiu. Então, é bom ser breve, ser simples e direto nas orações, seja natural, porém solene, né? Não vai também falar gíria na oração, seja solene, mas também seja natural. E aí a dica de montar cronograma de orações, você pode fazer um quadrinho lá, vamos orar pelos missionários do Dan hoje, vamos orar pela igreja, pelos pastores, vamos orar pelos nossos pais, pelos seus avós, vamos orar pelos vizinhos, vamos orar por N pessoas, por N motivos, e até encoraje eles a orar também, encoraje aos filhos, a todos orarem, para que não... E ensine que a oração é para Deus, não é para o pai, para a mãe, para o irmão. A oração é para Deus, estimule ele a praticar isso, essa prática. É muito importante. E aí, momentos de cântico, cante músicas doutrinariamente puras, quer dizer, não cante Sabor de Mel e essas coisinhas do tipo. Então, cante músicas bíblicas, né? Aí, para já doutrinamente fazer seus filhos saberem sobre isso, né? Saberem coisas que a Bíblia ensina. E aí vai falar dos hinos também. Nós temos um hinário maravilhoso com músicas puras, músicas que têm profundidade, cantar com um coração e sentimentos, momento de total entrega a Deus. E aí também, se alguém da família tiver tocar instrumento, encoraje a usá-lo, mostrando sempre que ele usa para o Senhor e não para você, para o irmão, para a igreja, mas sim para o Senhor em primeiro lugar. Se não tiver, utilize playbacks, utilize a própria música, ou cante a capela se precisar, mas não deixe de adorar e louvar a Deus nesses momentos. E aí, um encerramento, pode ser uma oração, pode ser a entrega, mas tenha uma ordem aí, não precisa ser necessariamente essa, se você preferir fazer primeiro os cânticos, depois o estudo,
depois oração, ou oração antes de tudo. Não tem uma ordem certa ou errada, mas é uma forma dos irmãos conseguirem seguir. Alguém tem alguma dúvida? Dependendo da pergunta, tá? Eu falo para o pastor responder domingo que vem. Não é pergunta, não. Como você está falando de culto doméstico, a gente da UCP, vai começar no próximo domingo, a gente preparou uma maleta exatamente com culto doméstico, com algumas indicações de livro, de devocionais. Então, assim, vai bem de encontro ao que isso que nós não combinamos, Fala né? Deus. Pois Está então é revelando. Deus falando conosco. E aí eu só vou falar assim, a questão do culto doméstico, realmente, a gente fala, na nossa família tem sido um desafio grande mesmo, assim, a gente começa, e aí vai bem, aí depois sempre alguma coisa vai, e é isso mesmo, acho que a gente não desistir, né, a gente estava aqui um olhando para o outro, você falando, e a gente, tá vendo? Mas é bem legal, assim, fica mesmo na memória das crianças isso, e a gente também faz bastante de que eles façam o devocional deles separado. Então, assim, a Catarine já, né, tem um discernimento maior do que o Eric, então ela faz o devocional dela separada, o Eric é a dele também, e a gente tenta conciliar o nosso culto doméstico. Mas que é bem importante também, dependendo da idade da criança, que ela já adquira o hábito dela fazer sozinha mesmo, né, sem precisar dos pais. A gente tem a obrigação de estar junto, né, não tira a nossa obrigação, mas a obrigação deles também, né, de que eles façam o próprio, né, culto deles, né, dentro das devocionais. Então, semana que vem, aí a UCP vai estar abrindo a maleta do culto doméstico, está dando um spoiler aí. Isso aí, isso aí, CP, vai para cima. A Maíra tem uma dúvida lá no fundo, Paulo. Dúvida ou colocação? Na verdade, talvez é um testemunho também, que nem a Juliana falou, né? Eu sempre vi o culto doméstico sempre como o pai com os filhos. Então, muito essa coisa de criança, sempre criança, você educar a sua criança, você colocar na cabeça da criança. E, assim, nunca parei para pensar em culto doméstico, porque eu não sou mãe, eu não tenho um sobrinho. Então, assim, era uma coisa muito específica para a criança. E teve uma vez que eu, conversando com o Itamar, ele me deu um questionário. E aí estava escrito, quantas vezes você faz o culto doméstico? Aquilo, eu falei assim, como assim eu faço culto doméstico? Como assim, né? Porque na minha cabeça eu tenho as minhas devocionais, né? Minha irmã já é mais velha, minha mãe, cada um na sua, né? Aí isso começou a me perturbar. E aí eu falei, nossa, é para mim também, não é só para a mãe que tem filho, para os pais que têm filhos. Aí eu comecei a ficar intrigada com isso, e eu falei, vamos fazer aqui em casa, né? Eu, a Marjorie e a minha mãe. A Mayara já tinha casado, né? Aí foi uma época que eu estava muito mal, estava difícil. E aí eu falei, vamos fazer só, pelo menos, ler um capítulo. A gente não precisa ir atrás, porque senão fica pesado e a gente não faz, né? Eu não tenho estudo, eu não tenho nenhum material. Eu falei, vamos só ler. E desde que a gente fez, Deus transformou da situação que eu estava, só de ler o capítulo, Deus transformou aquele período na minha vida. Foi como se, tipo assim, continua, é isso que eu quero, mesmo que você não tenha materiais. Claro que depois você vai aperfeiçoando, mas naquele momento não era o momento, não dava. Sim. E aí, né, não estou fazendo hoje, porque é difícil, mas também tem os problemas de horário. Eu tenho um horário, minha irmã tem outro, minha mãe. Fica meio difícil, né? Mas é pedir para Deus direcionar, para dar um jeito, né? Mas como é verdade que Deus age nos cultos domésticos, isso é muito verdade da minha vida. Amém. E é assim, o pontapé inicial, e Deus ele aprimora, irmãos, tenham certeza disso. Antes de você falar, William, ela enfatizou que não tem sobrinho ainda, tá? Fica a dica aí. Bom que ajuda, se a gente não fizer, ela faz, né? Filho ou sobrinho. Não, só eu estava lembrando desse texto do
Deus manda a gente inculcar, né, na cabeça dos filhos. E eu lembrei de um episódio, eu não lembro perfeitamente, talvez eu fale algo que não foi, mas de um caso que foi famoso nos Estados Unidos, se eu não me engano, de uma criança de, eu acho que 4 anos de idade, que ela sabia o nome de todos os jogadores do time... do futebol americano, né? Exato, do time do pai dela, né, da NFL. E eu não sou um acompanhante assíduo da NFL, mas os times são gigantes, né? Não sei se alguém sabe, mas são mais de 50 jogadores. 50 jogadores. E aí ela sabia o nome de todos. E aí, quando saíam, ela sabia quem ia entrar, sabia as posições. E uma criancinha de, acho que, 3 ou 4 anos de idade, muito pequena. E aí foram fazer reportagem, um documentário com o pai e tudo mais. E aí eles foram ver que o pai, ele respirava futebol americano. O time dele. Então, assim, ele sentava com a filha, ia ler revista com a filha de futebol americano, assistia o jogo, quando ele assistia o jogo, pegava a filha dele assistia junto com ele os jogos de futebol americano, ia dormir. As historinhas que ele contava para a filha dele era de futebol americano. Então, assim, a menina respirava o que o pai dela respirava, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, mas como que eu vou passar para minha filha? Como que eu vou inculcar? Eu vou ficar o tempo inteiro lendo a Bíblia com ela? Na verdade, uma vez que você respire Deus e ame a Deus de todo o teu coração, né? Uma vez que a gente consiga ter essa intimidade tamanha com Deus, as coisas vão fluir mais naturalmente também com todo o resto. Não estou falando de filho aqui, mas qualquer coisa. A gente tem o desafio de evangelismo, de levar a palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com quem quer que seja. E uma vez que a gente ame a Deus a tal ponto de que a gente respire Ele, é natural, né? Vai acontecer de forma natural que as pessoas que estejam ao seu redor, elas respirem também Deus, né? Então, assim, a gente está falando aqui especificamente do culto doméstico. Essa vai ser mais uma das tantas outras consequências de que tanto a vida você vai passar para o teu filho, o Deus que você vive, né? A razão da tua existência, por que você faz tudo aquilo, né? Vai fluir de uma forma bastante natural. Bem, isso mesmo. Essa questão de criar hábito, e quanto mais cedo, melhor, porque se a gente for parar para ver os hábitos que nós temos, nós não nos lembramos a partir do momento que começamos a ter. Por que eu chego em casa e faço isso? Por que eu chego em casa e faço aquilo? Você não se lembra por que você começou a fazer aquilo, porque virou um hábito, ficou normal. E o fazer o culto doméstico, o estudar a palavra, isso em casa, tem esse propósito de ser algo natural na sua vida. E isso reverbera, nós vemos aí diversos exemplos e testemunhos do quão lembrava que era quando meu avô, meu pai fazia isso ou aquilo, né? E aí vamos ver aí as famosas objeções, né, que o pessoal levanta contra o culto familiar. E aí vamos ver aí uma por uma. Tem gente que fala que não há ordem explícita na Bíblia para termos culto doméstico. Não tem ordem explícita, mas implícita tem muita. E aí nós vemos aí as histórias das consequências que Israel teve pela falta de discernimento de pai para filho, de quantas coisas ruins as gerações futuras acabaram levando pela falta de aplicação da geração atual. E aí, a segunda, a nossa família não tem tempo para isso, né? Esse aqui eu acho que é o top one aí do século XXI, né? A gente não tem tempo, né? E aí o livro ele vai trazer, e as diversões, e os lazeres? Isso a gente sempre arruma tempo, né? Seja nas férias, feriados, a gente sempre tem tempo para diversões e lazeres. E a Bíblia, ela fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, poder. Foge também destes. Então, dura a passagem, mas nós sabemos o que significa ter amizade com o mundo. Nós sabemos o que é compactuar mais com os nossos deleites do que a vontade de Deus, né? Então, que isso seja uma aplicação na nossa vida, que isso não seja uma objeção do comum para nós. Nós não temos que viver o comum, mas exatamente o incomum. E aí, não há uma hora exata que todos nós podemos estar juntos, né? Às vezes,
um trabalha e faz faculdade, outro trabalha e faz outra coisa e nunca tem um horário junto. Eu tenho certeza que da meia-noite às 6 horas da manhã vocês estão juntos. Tem um horário. Então, se não der para reunir todos os dias, faça com que estiver presente. Faça com aqueles que estiverem ali. Não espere que o horário de todos se enquadre para que aquilo aconteça. Você não pode se limitar a isso. E não cancele o culto doméstico por outros afazeres, né? Esse é o principal. As outras coisas têm que rodear o nosso culto doméstico. Aí, objeções também traz, essa família é muito pequena. Meu irmão, nós sabemos de cor e salteado o que acontece quando 2 ou mais estão reunidos em nome do Senhor, né? Então, não tem objeção se a família é de 2, 3, 4. Se você até que mora sozinho, você é encorajado sim a cultuar a Deus no seu lar, na sua casa, porque o culto é você que entrega a Deus, né? É você que entrega de forma individual e independente de pessoas que têm a sua família, faça. Nossa família é muito diversificada para que todos sejam beneficiados. Diversificada no sentido, um tem 2 anos, outro tem 15, outro tem 30, e outro tem 40, tem idades diversificadas. Então, aqui é mais um desafio para vocês. Tem um plano que abrange todas as idades. Use de livros infantis para ensinar aos pequenos, use de livros com um conteúdo mais maduro para os mais velhos, e faça com que eles apliquem e tragam planos, tragam questionamentos. Todos nós temos capacidade de estar levantando isso. E um último que usem bastante, eu não sou bom para conduzir nossa família no culto doméstico. Então, eu não tenho capacidade de ensinar, não tenho capacidade de falar, eu não consigo falar, eu sou tipo Moisés, sou pesado na língua, mas o pontapé inicial é você buscar, partir de você o querer e fazer. E tenha certeza que o Espírito Santo ele conduz e ele te dá um entendimento. Se você for parar hoje e pensar na sua vida exatamente 1 ano atrás, com certeza Deus acrescentou muito entendimento e conhecimento a cada um. E isso ele vem acrescentando sempre. Quanto mais nós buscamos, Deus sempre nos dá o entendimento de sua palavra. E muitas coisas dela, a prática vai aperfeiçoar. Que nem a Maíra disse, eu não sabia o que fazer, eu só li o texto. E com o tempo de tanto ler o texto, não vai ficar só ali. A prática vai te conduzir a aperfeiçoar isso. Então, busquem repertórios, tem cursos gratuitos aí de diversas coisas, tem livros gratuitos, tem muito conteúdo. Busque o pastor, busque os presbíteros, os irmãos mais maduros na fé. Eu tenho dificuldade em tal assunto, em tal coisa. Nós somos irmãos, nós estamos prontos para ajudar uns aos outros com diversos temas. Eu acredito que isso é o que faz a igreja ser mais forte, ser mais firmada na palavra. E aí, as motivações para o culto doméstico. Aqui são muitas, mas aqui traz algumas que são muito importantes, que pelo eterno bem-estar dos seus entes queridos. Isso é fundamental, que Deus usa esses tipos de meios também para salvar as almas. Então, pelo bem-estar da sua família, é fundamental que haja isso. Com certeza, o seu relacionamento com sua esposa, ou esposa com o marido, ou com os filhos, ele melhora muito com o praticar disso, porque ali você abre seu coração e deixa Deus trabalhar. E Deus trabalha. Também pela satisfação de uma boa consciência. Por quê? Porque é uma ordenança. Então, se a gente não praticar uma ordenança, o quão pesado é a gente deixar de praticar uma ordenança e um preceito bíblico. Então, se nós praticarmos, que a gente não venha querer ter o sentimento messiânico, que é a nossa palavra que vai salvar o nosso cônjuge ou o nosso filho, mas a gente fez sim aquilo que Deus ordenou, e minha consciência está limpa disso, porque todos sabemos que o Evangelho ele é luz, mas também ele é justiça para aqueles que o negam. E também auxilia na criação de filhos, com certeza, muitas coisas que você tem para ensinar para os seus filhos são extraídas disso, principalmente os princípios bíblicos. Um outro também, que a vida é breve. Quem pode sequer acrescentar um só minuto de sua vida, né?
ou um fio de cabelo a si. Então, a vida ela é curta, nós não sabemos o momento da vinda do Senhor ou o momento da nossa partida, e temos sempre que preparar a nossa família, a nossa casa para continuar a servir o Senhor. E também pelo futuro e continuidade da igreja. Como eu citei antes, nós vemos hoje o quão o evangelho tem morrido nos países chamados pós-cristãos, né? Porque as famílias não se alicerçaram na palavra, e sim nas filosofias mundanas. E isso preocupa porque nós vemos que o Brasil está seguindo por esse ponto. Se a gente for ver hoje, o famoso Hernandes, Nicodemos, eles não vão ficar aqui para sempre. Nós vamos precisar de futuras gerações que preguem a palavra tão quanto eles. E o quão é precioso, o quão é grandioso se nós incentivarmos os nossos filhos ou a nós mesmos a seguirmos esses passos. Porque todos nós somos chamados a isso. Tudo tem um começo e um fim, e nós temos que estar prontos para que a continuidade da igreja fique firme. O quão é precioso nós orarmos e termos em mente de que o reino de Deus é a principal coisa que nos faz vivermos aqui nessa terra hoje. Então, quão é gracioso se um filho falar, eu quero ser missionário, eu quero ser ministro, eu quero me dedicar à palavra, porque é só isso que importa de verdade. Então, isso é fundamental para a continuidade da igreja. E aí, o livro ele ilustra a história de John Peyton, que ele era um missionário que ele partiu para o campo missionário para evangelizar tribos canibais. E ele relata, numa carta dele, de quando ele estava indo para embarcar para o campo missionário, o pai dele acompanhou ele. E ele nasceu num lar cristão, e ele viu o pai dele orando o caminho inteiro, nesse acompanhamento. E o pai dele quase não conseguia falar na hora de se despedir, mas desejou que Deus o abençoasse e o guiasse. E ele se despediu do pai, seguiu o caminho, e o que reverberava no coração dele era quando ele era jovem, era criança, e ele lembrava do pai dele reunindo a família num culto doméstico e orando, e o pai dele orava e falava, Deus, envie pessoas para pregar o evangelho aos perdidos. E ele lembrava especificamente dessa oração, Deus, envie pessoas para pregar evangelho aos pagãos, aqueles que não o conhecem. E no momento que ele partiu, decidiu ser missionário, ele lembrou dessa oração. E ele falou que nesse momento que ele viu o pai orando, chorando pelas nações, pelas vidas, ele entendeu o poder e o amor do evangelho. E dali ele quis ser essa pessoa que fosse enviada. Então a gente vê aí o resultado do quão é grande a força que o culto doméstico traz para a igreja e para as nossas vidas e para o avanço do evangelho. Amém, irmãos? Esse conteúdo todo eu extraí do livro do Adoração no Lar, do Joel Bick, que também é um livro gratuito. Ele é curtinho, uma leitura de meia hora. Você consegue ver e tem bastante ponto em relação a isso. E eu vou disponibilizar para vocês esses textos que eu extraí para diretório do culto doméstico, para que os irmãos possam aplicar no dia a dia. Pense nisso, não pense, vou começar a dieta na segunda. Pense, vou começar o culto doméstico na segunda. E continue por aí vai. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos por este momento. Nós pedimos que a tua graça, Senhor Deus, nos acompanhe, que o Senhor possa sempre nos ensinar, sempre, Senhor Deus, colocar em nosso coração a fome, o desejo pela tua palavra, por ti. Que tudo, Senhor Deus, que aprendemos hoje, Pai, que possamos, Deus, utilizá-las e praticar no nosso dia a dia, que possamos, Senhor Deus, ser luz nesse mundo, aonde quer que o Evangelho, Senhor Deus, esteja defasado, possamos, Senhor Deus, ser luz neste lugar, no nosso trabalho, em nossas famílias, em nosso bairro, onde quer que estejamos inseridos, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser a luz do Teu Evangelho sobre essas vidas. É o que te pedimos e glorificamos, no nome de Cristo Jesus. Amém.